Corinthians, que encarou o Mirassol na Neoquímica Arena e conseguiu uma ótima vitória. A expectativa para o domingo à noite era de um mistão do Corinthians na Neoquímica Arena para o jogo diante do Mirassol. E vamos avaliar essa condição e pode ser que novamente mudanças aconteçam e devem acontecer em outros setores pelo desgaste que foi o jogo, pelo campo, pelo pouco tempo até um próximo jogo. Mas o professor Fernando Lázaro não quis nem saber dessa história aí de poupar não e escalou o que tinha de melhor, inclusive repetindo o meio-campo que começou o derby contra Rony, Juliano, Renato Augusto e Adson. Fizemos um grande jogo, ao meu ver, contra um grande adversário, um bom jogo, e queríamos repetir a equipe para consolidar um momento. Por falar em momento, foram dois os grandes momentos para cada lado logo no comecinho do jogo. O Camilo e o Zé Roberto perderam para o Mirassol, enquanto o Rony e o Roger Guedes desperdiçaram a favor do Timão. Aliás, a equipe do técnico Fernando Lázaro não se desesperou em nada aqui na Neoquímica Arena e precisou de apenas um tempo para encaminhar a vitória. Aos 9, o Roger Guedes aproveitou a jogadinha combinada entre Renato Augusto e Yuri Alberto para fazer 1-0 Timão. E aos 45, o Renato Augusto, ao melhor estilo Renato Augusto, marcou o segundo do Corinthians, o primeiro dele esse ano. Falar sobre o Renato na parte criativa de construção, o quanto ele acrescenta a qualquer time, e ele potencializa. Mas o time tem outras peças que têm também participado muito do processo de construção e criativo do time, gerando situações, finalizações. Mas se engana quem pensa que as emoções ficaram reservadas apenas para o primeiro tempo, nada disso. Logo depois do intervalo, o Cássio fez pênalti no zagueirão Luiz Otávio. O Camilo correu pra bola, Camilo aquele mesmo lá que a gente já mostrou aí perdendo um montão de gols, só que a noite pro nosso querido Camilo era mesmo de quase. Defesaça do Cássio. Pra piorar pro Camilo e pro Mirassol, o Corinthians anotou o terceiro no lance seguinte ao do pênalti. Roger Guedes. Foi o 7º gol do artilheiro isolado do Paulistão e do Corinthians nessa temporada. É um objetivo pessoal meu, né? Acho que todo atacante tem esse objetivo. Primeiramente, é lógico que eu quero ser campeão paulista, meu primeiro título pelo Corinthians. A gente está em busca disso e se for a consequência artilheiro, vou ficar muito feliz, que eu trabalho para isso também. É o que eu peço todas as noites para Deus e estou muito feliz com esse meu momento. O 3-0 no placar não impediu as duas equipes de continuarem perdendo muitos gols na Neoquímica Arena, mas a vitória do Corinthians no Paulistão já estava para lá de garantida. Vejo que defensivamente estivemos bem durante o jogo, consistente. Eles não conseguiram entrar, poucas finalizações dentro da área. Teve o pênalti, claro, a oportunidade maior. Eu me apego mais às chances reais de gol do que o número de finalização. E nós tivemos muito mais, ao meu ver. Logo após o jogo do São Bernardo, que fizemos um jogo abaixo, né? Sabíamos que tínhamos que melhorar, sabíamos que tínhamos que mudar um pouco da postura da equipe, da atitude, né? E a gente conseguiu fazer isso nos últimos jogos. E agora acho que é manutenção, né? Manutenção de algumas coisas, a correção de outras para a equipe manter o mesmo nível dentro, fora de casa. Acho que isso que é importante. Muito bem, além de ter colocado a galera onde a galera gosta de jogar, liberou o elenco do Corinthians para a folga de carnaval. Tá de folga hoje, pessoal de folga hoje, de folga amanhã, se reapresentam no CT só na quarta-feira à tarde, para aí sim começar a preparação para o clássico contra o Santos. Para domingo às 4 horas da tarde, na Corinthians ainda nessa primeira fase, pega o Santos fora e pega o Santo André em casa. A missão é terminar o mais alto possível na classificação geral. O Corinthians tem algumas promessas aí da base, há muita expectativa em cima do Biro, dos atacantes Giovani e Pedro. Ontem estavam no banco de reservas, eles
Eles que acabaram de ser campeões com a seleção brasileira sub-20, mas não entraram. Eu entendo a ansiedade, eu até anotei aqui, são 35 dias que começaram as competições, 10 jogos apenas, e a gente tem etapas de consolidação, primeiro de uma equipe, é um tempo curto para a gente consolidar a equipe antes de qualquer coisa, e essas oportunidades para os jovens, elas vão surgir naturalmente. É claro que tem uma ansiedade em relação a alguns nomes específicos, mas o time das coisas, a gente tem avaliado bem, eles estão sendo inseridos, têm participado, têm chegado, têm se soltado em a naturalidade, alguns já têm entrado em alguns momentos, e a gente está ajustando um time e, ao mesmo tempo, buscando oportunizar, e as coisas vão acontecer naturalmente. Foi o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade. A renovação de contrato com o Balbuena. O contrato dele termina no meio dessa temporada e ele reforçou que o Corinthians só deve definir a situação do Balbuena lá para perto do meio do ano mesmo. Antes, o Mendes, que está virando titular, contrato até o final deste ano. Já tem clube aparecendo interessado em levar o Bruno Mendes e o Roberto de Andrade avisou. Já teve uma primeira conversa com os empresários e tem uma reunião agendada para março sobre o Guilherme Biro. Revelação da base do Corinthians, precisa renegociar o contrato, não deve ser sequer relacionado nos próximos jogos enquanto não definir essa renovação de contrato. Há uma reunião agendada com os empresários do Guilherme Biro, jogador super jovem das categorias de base. Essa reunião deve acontecer ainda essa semana, logo depois do Carnaval. E sobre o Christian Barletta, de 21 anos, é meio atacante do São Bernardo, está chamando a atenção e o Corinthians está de olho nele. Roberto de Andrade admitiu interesse, a gente vai ouvir agora o diretor do Corinthians. Não podemos nem chamar de negócio ainda, né? Nós conversamos com o São Bernardo, mostramos interesse no atleta, mas por enquanto não passou nada disso. Estamos numa conversa, pode ser que evolua, mas é muito cedo ainda para a gente falar. Sobre o Christian Barletta, a intenção do Corinthians é adquirir o atleta por 3 anos. O Corinthians quer o atleta em definitivo, contratar ele direto do São Bernardo, está negociando aí, como disse o Roberto de Andrade, e a intenção, a informação que eu tenho é que o Corinthians quer fechar um contrato de, no mínimo, 3 anos com esse jogador, que é uma revelação do Campeonato Paulista. Tá certo?